Olá, o meu nome é Felipe Gustavo Cano, sou aluno do PIBIC da UFMA e o meu projeto de pesquisa compreende o estudo de reações elementares de abstração da molécula de silano pelo átomo de hidrogênio, orientado pelo professor Edson Firmino de Viana Carvalho. Foi realizado o estudo de duas reações: a reação de abstração do átomo de hidrogênio da molécula de silano pelo átomo de hidrogênio e a reação do átomo de hidrogênio da molécula de silano pelo átomo de oxigênio. E a justificativa para a escolha do silano consiste no fato de ser um gás pirofórico a temperatura ambiente que é amplamente utilizado como fonte de gás para muitos processos na indústria de fabricação de semicondutores, materiais avançados e medicina. Neste trabalho, empregou-se métodos teóricos de química quântica que estão fundamentados na resolução da equação de Schrödinger. Entretanto, para um aglomerado de moléculas, a solução é impossível, sendo necessário o emprego de aproximações, como, por exemplo, dizer que os núcleos das moléculas estão paradas em relação aos elétrons, proposta por Bohr-Oppenheim em sua aproximação. A partir dos métodos aproximativos que foram derivados da aproximação de Bohr-Oppenheim, foi calculadas as propriedades eletrônicas, como, por exemplo, a barreira de potencial e a energia de reação, que são necessários para a construção de um caminho mínimo de energia, além das propriedades estruturais, como as frequências de vibrações e geometrias que são necessárias para a caracterização dos reagentes, estado de transição e produto. Para a dinâmica da reação, utilizou-se a teoria do estado de transição variacional para determinar todas as constantes da reação que são necessárias para a cinética química. O objetivo do trabalho é utilizar o método da teoria do funcional de densidade, a teoria de perturbação de segunda ordem e o couple cluster, que consiste em um método mais rigoroso, para caracterizar todas as moléculas, a fim de calcularmos todas as propriedades estruturais e energéticas. As moléculas sintetizadas nesses métodos foram a molécula de silano, SiH4, o átomo de hidrogênio, o estado de transição entre o silano e o átomo de hidrogênio, a molécula do SiH3 e a molécula de H2, além do átomo de oxigênio, do estado de transição entre o silano e o oxigênio e a hidroxila OH. Além, é claro, de determinar a constante de velocidade para o intervalo de temperatura através da teoria do estado de transição variacional para caracterizar a cinética da reação, que é a dinâmica. A realização do trabalho consistiu em duas etapas. A primeira, na utilização dos funcionais M062X e B3LIPS, do método perturbativo MP2 e do cálculo pontual CCSD-T, com o programa Gaussian para que a gente consiga determinar todos os estados estacionários das moléculas que estão na reação. Já a segunda etapa, utilizamos o programa Polyrate para determinar e calcular todas as constantes de velocidades dentro de um intervalo de temperatura. As geometrias otimizadas com os funcionais M062X e B3LIP estão de bom acordo com o valor experimental. As geometrias otimizadas dos estados de transição para as duas reações com o método M062X estão de bom acordo com o valor teórico encontrado em literatura, já que o estado de transição é uma formulação teórica, não sendo possível realizar medições experimentais. As frequências calculadas com os funcionais M062X e B3LIPS estão muito próximas com o valor experimental. Já as barreiras de potenciais e as energias de reação, calculadas com todos os métodos, estão de bom acordo com os valores teóricos encontrados e com o experimental dentro da precisão química, que é de aproximadamente 1,0 quilocaloria por mol, no caso aqui para a reação do silano com o átomo de hidrogênio. O mesmo também valendo para a reação do silano com o átomo de oxigênio, aonde as energias, os parâmetros energéticos encontrados com todos os métodos que nós utilizamos, estão de bom acordo com os valores teóricos e experimentais. Os valores encontrados das constantes de velocidades para o intervalo de temperatura ainda precisam ser trabalhados, porém, já conseguem descrever com muita boa precisão química a cinética da reação.
As considerações finais do meu trabalho é que os métodos utilizados para a caracterização dos reagentes, estado de transição e produtos estão com boa precisão dentro da margem do erro químico, que é de aproximadamente 1,0 kcal por mol. Já para as constantes de velocidades que nós encontramos, a gente percebe que ela diverge um pouco dos valores experimentais. É algo que está sendo consertado ainda no trabalho. Essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho. E para finalizar, gostaria de agradecer à FAPEMA pela bolsa concedida e à UFMA pelo espaço concedido também para a realização da pesquisa.